Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Libertadores 2024, segunda rodada, chegou ao fim nesta quinta-feira, dia 11 de abril de 2024. E o canal Resenha com Magalhães vem fazer um resumo aqui com os resultados, a classificação, as decepções e os times que se destacaram. Então eu já peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães e que está acompanhando aí a Sul-Americana e a Libertadores, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, está aqui embaixo da descrição no canal, você vai lá, diz seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro e do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado de compartilhar. E mais uma coisa, não deixa de se inscrever no canal, que mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrita. Então dá essa moral pro canal e inscreva-se no canal. Beleza? Então vamos lá, galera, para a gente falar aí sobre Libertadores, segunda rodada. Bom, segunda rodada, tivemos o Grêmio, que foi o primeiro brasileiro, né, a estrear. Agora eu não me lembro se o jogo do Grêmio do Fluminense foi do mesmo horário, agora eu não lembro. O Grêmio, que já tinha perdido a primeira em casa, a primeira fora, porque o primeiro jogo foi antes da segunda partida da final do Campeonato Gaúcho. Então o Renato mandou um time todo reserva para altitude e acabou perdendo lá. Bom, foi um critério porque tinha um jogo que a princípio muitos desdenharam do Juventude. Muitos não gostaram do Renato ter poupado. Agora tem aquela situação. O Renato não poupa na Libertadores. Não ganha. Vai com o time cansado contra o Juventude. Perde o título gaúcho. Porra. Ele poderia perder o título gaúcho para o Juventude descansado? Poderia. Até porque o Juventude teve chance. É que teve uma soberba muito grande em alguns torcedores, né? A autoestima lá em cima, mas mesmo assim, um desmerecimento ao Juventude. Mas o Renato não teve esse desmerecimento. O Renato respeitou muito o Juventude. Então ele resolveu poupar, porque o que estava mais próximo de ser ganho era o título gaúcho. E na minha opinião, é muito melhor você ter o título gaúcho do que a primeira partida da Libertadores. Esse é meu ponto de vista. E o Renato foi lá e ganhou o Campeonato Gaúcho. E aí vai para essa segunda partida em casa, contra o Achupato. É um time limitadíssimo, o Grêmio é muito superior, mas o Grêmio não conseguiu jogar. Foi um ataque contra a defesa quase que o tempo inteiro, mas o Grêmio não conseguiu fazer gol, tomou 2 gols. E no mesmo horário estava tendo o jogo do Corinthians, pela Libertadores. Pela Libertadores não, pela Sul-Americana, desculpa. Libertadores é o Grêmio. Pela Sul-Americana. Tudo que o Corinthians estava fazendo lá, contra o Nacional do Paraguai, tudo que o Corinthians estava fazendo estava dando certo. O Corinthians goleou por 4-0. Tudo estava dando certo. O Grêmio estava dando tudo errado. E aí as coisas não estavam funcionando, você toma um gol, fica mais nervoso, vai para cima, tenta, a bola não entra, goleiro defende, tu toma o segundo gol. É um conjunto de coisas, né? É um conjunto de situações, mas é uma decepção o Grêmio ter perdido em cada Achupato. Então o Grêmio já iniciou, talvez sendo a decepção da rodada entre os brasileiros. Aí tivemos o Fluminense jogando em casa contra o Colo-Colo. Campeão da América, primeira partida fora de casa, empatou, não jogou bem, empatou. E joga em casa contra o Colo-Colo, não fez uma partida brilhante, mas já foi melhor do que as outras partidas. O Diniz percebeu que tem que dar uma rejuvenescida no time e no elenco. O time pegou um pouco mais de gás. O Fluminense não foi um jogo fácil, foi um jogo complicado. O Colo-Colo é um time de camisa. Na verdade tem mais camisa do que time atualmente, mas mesmo assim é sempre muito complicado você jogar contra o Colo-Colo. O Colo-Colo também teve um jogador expulso, e aí a situação em alguns casos facilita, em outros não. Mas o Fluminense conseguiu vencer, e o que importa na Libertadores é vencer. Como você vai chegar à final não interessa. O que importa é você chegar à final e ser campeão. E a torcida do Fluminense entende muito bem isso. E aqui o que eu vou falar não é para sacanear, é simplesmente um fato.
Aquele jogo contra o Internacional, porra, era pro Fluminense ter perdido pro Internacional. O Internacional teve tudo na mão. O centroavante do Internacional perdeu uns 3 ou 4 gols feitos, que era pro Fluminense, inclusive, ter tomado uma goleada do Internacional. E o Fluminense conseguiu, contando com a falta de pontaria e o centroavante do Internacional que estava perdendo gols incríveis, o Fluminense chegou à final e foi campeão. Então, disso o Fluminense entende. E aqui eu não estou sacaneando. Isso é um fato. É só pegar o jogo Internacional e Fluminense que você vai ver que o Fluminense deu sorte. Porque o Internacional que perdeu de gol foi uma grandeza. Então, o que importa é chegar à final. Como, meu irmão? Não interessa. É ir passando de fase. E o Fluminense, atual campeão, sabe bem disso. Então, 3 pontos Fluminense, uma vitória. Show de bola. Tivemos o Atlético Mineiro jogando em casa contra o Rosário Central, time argentino, jogo difícil. O Galo foi o único brasileiro a vencer na primeira rodada e volta a vencer na segunda rodada. É o único brasileiro com 6 pontos, 100% de aproveitamento. O Galo teve um jogo difícil contra o Rosário, jogo complicado, não foi um jogo de times que ficaram atrás. O Atlético começou melhor, abriu o placar. O Rosário depois conseguiu equilibrar o jogo, faz o seu gol. Logo na sequência o Atlético faz 2-1. Foi um jogo complicado, um jogo encardido, que o Atlético já sabe que no retorno, quando for jogar na Argentina, contra o Rosário vai ser pedreira. O time do Rosário no Campeonato Argentino não está classificado para as outras fases, mas é um time que deu muito trabalho. Então a vitória foi muito valorizada do Galo. E da mesma coisa que eu falei do Fluminense, irmão, Libertadores, você tem que fazer isso, você tem que ganhar, principalmente em casa. Faz 9 pontos em casa e depois vê se consegue 3 pontos fora de casa, que você chega aos 12 e vai estar classificado. Mas o importante é ganhar as 3 em casa. Então, o Galo já ganha a primeira em casa, igual o Fluminense também ganhou a primeira em casa. Tivemos o São Paulo jogando em casa contra o Cobresal. A mesma coisa. O importante é ganhar em casa. O São Paulo não fez uma grande partida, o treinador pressionado, fez os 2 gols no final do jogo. A torcida está meio com o pé atrás com o treinador, mas venceu. São Paulo venceu, faz os 3 pontos, e aí faz o que eu estou falando, né? Em casa, bom, tem que ganhar. Fora de casa, tu soma um pontinho aqui, já chegou a 10. Soma mais um empatezinho ali, já chegou a 11. Irmão, 11, 12 pontos vai entrar. Então, é por aí, tem que ganhar em casa. E o São Paulo, mesmo com dificuldades, torcida cobrando, consegue ganhar no finalzinho, isso é que importa, e faz os 3 pontos. O Flamengo jogou em casa também contra o Palestino e ganhou de 2-0. Muita gente achava que ia ter uma goleada, porque o Palestino perdeu para o Bolívar de 4-0. O Palestino jogou em casa contra o Bolívar. Foi para dentro, o Bolívar meteu 4-0. Jogando no Rio, o Palestino não ia para dentro do Flamengo. O Palestino jogou atrás. No primeiro tempo era para o Flamengo ter feito uns 3. Acabou fazendo 1. Aí no segundo tempo o Flamengo tomou um certo sufoco, né? Porque aí você faz 1-0 só. E aí o outro time começa a atacar, começa a bater um certo desespero de tomar empate. Por muito pouco o Flamengo não tomou empate. O time do Flamengo, a impressão que deu uma cansada. O Tite conseguiu mudar ali, colocar uns garotos. O time pegou o gás de novo, conseguiu fazer o segundo e garantiu os 3 pontos. É a mesma coisa. Em casa tem que ganhar. A torcida do Flamengo é uma torcida, e eu torço pro Flamengo, todo mundo sabe, mas eu não passo pano. A torcida do Flamengo é chata. É uma torcida chata. Reclama da porra toda. Alguns torcedores têm uma soberba do cacete. Acha que os jogadores são os melhores do mundo e que tudo tá errado. Fora que tem uma porrada de torcedor viúva de Jorge Jesus e de Gabigol. Porra, já deu no saco. Aí vem comparar. O Tite falou que não dá para ir com o mesmo time em todos os campeonatos. Como é que não dá se o Jorge Jesus conseguiu? Irmão, você é um imbecil. Você é um imbecil se pensa assim. Sabe por quê? O Jorge Jesus não pegou o time em janeiro. O Jorge Jesus pegou o time, acho que foi em março ou abril, quando teve aquela parada para a Copa América, se eu não estiver enganado. Teve a parada para a Copa do Mundo, será que diabo foi? Teve aquela parada, ele ficou 30 dias treinando o time, ou seja,
uma outra pré-temporada, que começou com o Abel a pré-temporada, aí depois teve uma outra pré-temporada. Quando o Flamengo voltou a jogar, ele foi eliminado da Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense, e depois o time começou a engrenar. Só para te lembrar, o Flamengo começou a jogar em abril ou maio. Por isso que ele quase não mudava o time. Ele ia com o time direto. Até porque o Flamengo só ficou em 2 campeonatos. Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Porque a Copa do Brasil já tinha ido pro saco. Já tinha ido pro saco. Eliminado o Jorge Jesus. Porra, é diferente, né? É diferente. Então, porra, sou flamenguista, mas a torcida do Flamengo é chata pra caralho. É uma porra de umas viúvas de Jorge Jesus que enche o saco. E tem um montão de canal que cobre o Flamengo que fica enchendo o saco com essa porra. É completamente diferente. Ah, e outro detalhe. Em 2019 o Flamengo tinha time, mas não tinha elenco. Só para lembrar. Então o Flamengo vence e conquista os seus 3 pontos, que era o mais importante. Aí tivemos o Botafogo jogando fora de casa. O único brasileiro da Libertadores que jogou fora de casa é o Botafogo. O único brasileiro a jogar fora de casa é o Botafogo. Lembrando que na primeira rodada do Botafogo foi o único a jogar em casa. Todos os outros jogaram fora. E o Botafogo jogou em casa. E perdeu. E aí foi jogar fora de casa agora contra a LDU. Perdeu também. Situação do Botafogo é complicada. Lógico, tem altitude. O Botafogo não jogou tão mal assim, mas tomou um gol com 4 minutos. Aí você tem que correr mais, tem que mudar todo o planejamento, porque você está jogando na altitude. Então foi uma derrota ruim, muito ruim. Ainda dá para o Botafogo se classificar. Mas agora faltam 4 jogos, tem que ganhar os 4. Se não ganhar os 4, tá fora. Ou vai ficar ali naquela terceira colocação para, quem sabe, entrar na Sul-Americana. Ainda dá para o Botafogo? Dá. Mas o Dexter tem que parar de criar problema e focar mais no time. Não criar problema quando o time... Toda vez que o time perde, a culpa não é do Botafogo, a culpa é de alguém. Já deu no saco, né? Já deu no saco. Então o Botafogo perdeu, não jogou tão mal, mas a altitude realmente atrapalha. E com essa segunda derrota, o Botafogo se complica igual o Grêmio. E o último brasileiro foi o Palmeiras, que venceu em casa o Liverpool. Um jogo difícil, um jogo complicado no primeiro tempo, um jogo encardido pro Palmeiras, um jogo muito mais difícil do que se imaginava, mas no segundo tempo o Palmeiras desandou a jogar melhor, botou garoto aí com 16 ou 17 anos, que fez um gol bom garoto, bons jogadores que tem 16 anos. O menino faz gol e consegue a vitória. Então, é o que eu falei, em casa você tem que ganhar. Em casa você tem que ganhar. Você tem que fazer 9 pontos em casa. E os brasileiros que jogaram em casa, todos, com exceção do Grêmio, fizeram o dever de casa. Os 2 brasileiros enrolados são Grêmio e Botafogo. Mas nessa rodada, a decepção disparado é o Grêmio, que foi que jogou em casa e perdeu por fraco Aspado. Então o Grêmio é a decepção da segunda rodada. E o destaque da segunda rodada? Cara, todos os outros brasileiros em casa ganharam, cara. É difícil você colocar um destaque, né, cara? É difícil você colocar um destaque. Porque todos ganharam. O Palmeiras ganhou. São Paulo ganhou. O Flamengo ganhou. Atlético ganhou. O Fluminense ganhou. Cara, tem um destaque assim. Eu não vejo. Sinceramente, eu não vejo destaque. Eu vou destacar todos os brasileiros que ganharam em casa. Esse é o destaque, né? Porque não teve. Não dá pra. O Fluminense, a vitória do Fluminense foi melhor do que a do Atlético. A do São Paulo foi melhor do que a do Flamengo. A do Flamengo foi melhor do que a do Palmeiras. Pode ter sido um jogo melhor ou um jogo pior. Teve o destaque do Palmeiras. O Rafael Veiga que fez 3 gols, não. Rafael Veiga, não. Rafael Veiga não fez 3 gols. Se foi 3-1, deixa eu até dar uma olhada aqui. Ele fez 2. Se não estiver enganado. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Não, foi o Aníbal Moreno. O Alberto Lopes. Não. Lopes, não.
Eu acho que foi, se eu não estiver enganado, hat-trick que eu li, então eu li errado. Foi hat-trick de passes, né? Eu acho que os passes, os 3 gols foram do Rafael Veiga. Foi hat-trick de assistência. Então, cara, o destaque foi a vitória dos brasileiros. Todos os brasileiros que jogaram em casa e ganharam. Isso é o destaque. E a decepção, óbvio, do Grêmio. Na próxima rodada, o Grêmio sai para pegar os Estudiantes. O Atlético Mineiro joga em casa de novo contra o Peñarol. O Botafogo joga em casa contra o Universitário. O Flamengo vai lá na altitude, lá no céu, para pegar o Bolívar. O Palmeiras vai pegar o Independente Del Valle. O Fluminense joga fora de casa contra o Cerro Porteño. E o São Paulo vai pegar o Barcelona. Barcelona de Guayaquil, se eu não estiver enganado. É isso, até só para dar uma... Isso. O Barcelona do Equador. Jogos interessantes. Deixa eu ver aqui. O Flamengo tem um jogo muito difícil por causa da altitude. Pegar o Cerro Porteño lá. O Fluminense também é um joguinho chato. O Barcelona também lá chato para São Paulo. Botafogo joga em casa super pressionado contra o Universitário. O Atlético Mineiro pega o Peñarol. Cara, os brasileiros não têm jogos fáceis. Os brasileiros não têm um jogo que você fala, esse jogo aí é mais tranquilo. Não tem. Todos os jogos são muito complicados. Principalmente que temos 1, 2, 3, 4, 5 brasileiros jogando fora de casa e 2 jogando em casa. Atlético Mineiro e Botafogo jogam em casa. O restante joga tudo fora de casa. Então é uma rodada difícil para os brasileiros. E a classificação é a seguinte. No grupo A, o Fluminense é o líder com 4 pontos. No grupo B, o São Paulo é o segundo colocado com 3 pontos. No grupo C, o Grêmio é o último colocado com 0. No grupo D, o Botafogo é o último colocado também com 0. No grupo E, o Flamengo é o segundo colocado com 4 pontos. No grupo F, o Palmeiras é o primeiro colocado com 4 pontos. No grupo G, o Atlético é o primeiro colocado com 6 pontos. No grupo H não tem brasileiros. Deixa eu ver aqui. O River tem 6 pontos, tem um saldo de 4. O Atlético Mineiro tem 6 pontos, um saldo de 4. Só que o Atlético Mineiro fez 6 gols e o River fez 4. Então o Atlético Mineiro está na frente. Deixa eu ver se tem mais algum time com 6. Tem o Bolívar. O Bolívar tem um saldo de 5. Ou seja, o melhor time da Libertadores é o Bolívar. Justamente o time que o Flamengo vai jogar. O Flamengo vai jogar na próxima rodada justamente contra o melhor time da Libertadores nesse momento. Ganhou as 2 e tem um saldo positivo de 5. Então tá aí o meu resumo. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!